Bom dia, pessoal. Feliz demais de estar aqui com vocês hoje e com um time fantástico para mais um conteúdo aí que a Inteligência trouxe em parceria com a Icon e com a Qualtrics. A gente hoje vai falar sobre experiência do cliente. Eu vou comentar um pouquinho aqui sobre também chegou nesse momento, né, nessa prática. A inteligência já é conhecida no mercado aí do ponto de vista de gestão de pessoas, então o nosso business está totalmente focado ali, de alguma forma, em experiência de pessoas, e a gente já tem muitos projetos olhando para a experiência do empregado, né? E a gente sabe que a experiência do cliente, ela também tem ali um impacto super importante, relevante, quando a gente fala de experiência do empregado, né? Geralmente, quem vai ter o contato ali com o cliente, no atendimento, na loja, nos serviços que são prestados ali, logística, enfim, de alguma forma são pessoas com pessoas. Então a gente entende que esse mundo de experiência, quando nós falamos de pessoas, tem ali os dois lados, tanto do cliente como do empregado, e a gente traz o conceito de cross-XM, né? Então, o XM de Experience Management e o cruzamento desses dois mundos. Por isso que a inteligência está também olhando para a experiência do cliente, porque a gente vem com essa visão de entender como que os resultados dos negócios eles são impactados pela experiência que o cliente tem naquele momento, que também é impactada pela experiência do colaborador, né? Esse é o nosso conceito, é assim que a gente tem trabalhado. Aqui na inteligência, inclusive, nós utilizamos Qualtrics, tanto a parte de CX como UX, então esses dois mundos, cruzando os dados para a gente entender também o impacto de experiência. Nós estamos no mercado desde 2008, já nessa jornada, fazemos grupo, parte do grupo HRPath, que é um grupo francês global, nós somos líderes aí no Gartner, em consultoria, então a gente está muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês. Vou me apresentar, eu sou Ricardo Nóbrega, sou CEO da Inteligência, e já estou aí há mais de 20 anos no mercado atuando com as soluções. Muito feliz de estar aqui com vocês. E agora passo a palavra aí para o Estevão se apresentar, que também está no time conduzindo a área conosco, e depois ele vai apresentar os nossos colegas também. Bom evento para Boa, nós. boa, legal. Obrigado, Ricardo, aí pela introdução e bem-vindo a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje para falar dos desafios e das tecnologias e como elas estão impactando. Eu sou o Esteban Mej, cuido da parte do Latinoamérica e de tudo aquilo das tecnologias envolvidas, onde a gente vai ouvir as pessoas, os seres humanos e as experiências humanas. Eu gostei de esse conceito de cross-exam, ele faz muito sentido também com esse olhar das pessoas, porque ao final do dia a gente quanto colaborador, como cliente de alguma companhia, e nós vivemos experiências dia a dia com distintos pontos de interações. Já tenho aí quase uns 12 anos que já fiz minha primeira jornada de Customer Experience, fazendo Service Design, e aí venho liderando os times de implementação. O primeiro projeto de Qualtrics que implementamos foi com um time dentro de Latinoamérica faz 11 anos. Nossa, o tempo corre, né? Então, gente, um prazer estar aqui hoje com vocês e acompanhá-los finalmente para aportar aí um valor em conjunto a Luiz e Rafa, que eles vão se apresentar agora. Obrigado, gente. Oi, Esteban. Bom, pessoal, primeiro de tudo, bom dia. Antes de tudo, quero dar parabéns para todo mundo que está aqui, tirando um tempinho para se aprofundar um pouco nesse conhecimento e com certeza dar um passo à frente de muita gente, né? Já que vale aqui dentro desse fórum dizer que CX, né, que a gente está falando de Customer Experience hoje, ainda é uma disciplina bem incipiente no Brasil, né? Tem muito a crescer ainda. Gente, eu sou o Luiz Felipe, eu sou um dos sócios aqui da Icon, tá? A gente que é uma consultoria especializada em Customer Experience e que completou agora, no meio do ano, 9 anos de mercado. Por vezes o pessoal olha para mim, acho que eu sou bem mais novo, mas já são 20 anos aí apanhando e aprendendo bastante na prática para poder hoje compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho com vocês, tá? Ao longo dessa quase uma década, a gente já tocou aqui mais de 200 projetos, a gente já ajudou empresas como a Coca, Johnson, a Westwing, a Electrolux, por exemplo, né,
transformarem um pouco da visão do negócio, entender um pouco mais sobre centralidade no cliente e, principalmente, evoluir nessa questão de Customer Experience que a gente vai explorar hoje aqui em diversas frentes. E eu espero que vocês tenham um grande aprendizado e saiam daqui um degrauzinho, dois acima e já pensando em como levar isso de uma maneira mais estruturada para a empresa de vocês, tá? Vale lembrar que no final do nosso encontro de hoje eu ainda vou falar para vocês um pouquinho sobre o diagnóstico que a gente prometeu, né? Então vou mostrar para vocês como que vai ser esse diagnóstico. Enfim, fiquem até o final que vale a pena. Vou passar a palavra para o Rafa, que vai se apresentar e começar a compartilhar um pouco dessa experiência que ele tem com a gente aí. Eu vou ter que falar, Luiz, antes do Rafa se apresentar, que assim, gente, o que a Icon está fazendo com a gente em parceria aí, que vai disponibilizar para vocês, algumas pessoas aí serão selecionadas para fazer um diagnóstico gratuito com o Luiz, assim, é imperdível. Então, vale muito a pena, é um trabalho super completo e depois a gente quer trazer aí quem passou por essa oportunidade para falar com a gente no nosso próximo webinar, tá bom? Vamos lá. Vai lá, Rafa, é contigo. Bom dia, pessoal. Acho que vale a pena aqui. Me fez lembrar, não estava no script, mas tem uma frase, se eu muito me engano, que é do Eisenhower, que fala: o plano é dispensável, mas planejar é importantíssimo. Quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de experiência, a gente está falando de como a gente trata, como nós podemos associar o trato, a experiência, o que a gente traduz de produto, serviço para as pessoas. E essa tradução começa conosco, começa com essas pessoas que estão aqui, com o Ricardo, com o Esteban, com o Luiz, comigo, em traduzir o que a gente traz de valor. Isso é a experiência do empregado, essa é a minha experiência, reflete muito das ferramentas que eu tenho, do engajamento que eu tenho e da vontade que eu tenho de traduzir para vocês, para que vocês traduzam também para dentro e para os seus clientes. Um prazer, para quem não me conhece, sou Rafa Teixeira, trabalho aqui na Qualtrics há 5 anos, venho do mercado financeiro, tive 12 anos no mercado de seguros, liderando a parte também de mercado, marketing e vendas, com experiência do cliente no mercado bem desafiador, que é seguros. Eu estou hoje com um grande desafio, vamos colocar dessa maneira, que é trazer sempre o ponto de vista de o que é uma plataforma de gestão de experiência para além da pesquisa, para além de só perguntar às pessoas. E tenho certeza que hoje um dos grandes valores que nós podemos trazer para essa conversa é que finalmente cada vez mais a tecnologia está ajudando, especialmente para esse time aqui, a como converter uma interação em algo muito mais humano e menos robótico, menos bot. Aqueles bots que todos nós amamos, que nunca entendem o que a gente quer, que só fazem perguntas aleatórias e que no final da conversa a gente só está pedindo para falar com uma pessoa. E isso é apenas uma fotografia mínima do que é uma boa experiência com clientes. Eu vou aproveitar aqui, eu vou começar a compartilhar minha tela, peço só para vocês me confirmarem assim que estarem vendo. E Rafa, vou te falar uma coisa. Depois aí eu vou dar um jeito de entrar no tema, porque eu quero compartilhar uma experiência pessoal aqui na liderança da inteligência, no papel de CEO, de como eu tenho usado a tecnologia para me ajudar nos desafios internos. Então, segue Maravilha, aí, porque eu vou trazer esse case aqui para todo mundo também. por favor, gente, quanto mais a gente compartilha, isso também faz parte do nosso momento. Nós temos vários estudos que apontam o que a tecnologia tem apresentado de inovação e suporte para as pessoas, para as lideranças, para as empresas. Nós tivemos um grande momento há alguns anos de ERP para a questão de logística, distribuição, contabilidade. Nós tivemos uma grande explosão de CRM que hoje se tornou praticamente algo mandatório. Precisamos ter um CRM. Mas a tecnologia começou a sair do lado operacional e começou a conversar com o que as pessoas estão buscando. Muito porque nos últimos 20, 30 anos, é interessante ver como o comportamento das pessoas vem acompanhado globalmente dessa palavrinha bonitinha que nós temos hoje, chamada experiência. E ela significa muita coisa, ela pode significar muita coisa distinta, ela pode significar muitos valores por trás para quem recebe a experiência, mas principalmente para nós que oferecemos. O que nós queremos falar hoje, quando desenhamos a experiência do cliente, e ainda mais com esse poder, com capital intelectual que está aqui nessa chamada, não somente do nosso lado, mas com vocês, é ajudá-los a ter essa conversa de como resolver problemas o mais rápido possível
antecipar problemas. A gente não consegue trabalhar com previsibilidade. Para quem é um pouco da minha geração, eu vou falar aqui a expressão da mãe de Ná, não. A tecnologia ela não está aqui para antecipar tudo, ela não vai prever o futuro, mas ela vai nos ajudar a entender qual é a experiência que nós estamos promovendo e como que as pessoas percebem, o que é percepção. A percepção, para mim, do mesmo produto, ela é completamente distinta, como alguns amigos meus, minha esposa, meu filho, vocês têm de exatamente o mesmo produto. A forma como nós lidamos hoje e como nós temos tratado esse tema tem cada vez mais invadido diversas indústrias. E eu peço a vocês que tomem em consideração, para quem tiver mais de 20 anos, lembrar um pouquinho do que era o mercado financeiro há 10 anos. O que era a sensação de ter que abrir uma conta, ir até uma agência, abrir uma conta de investimento que era investimento. E apesar dos pesares, da falta de comunicação, de muita comunicação errada, mas ainda assim, hoje, o momento que nós vivemos, nós podemos dizer, o Brasil hoje é de fato, se não o maior, uma das maiores economias com um avanço tão significativo na forma como o mercado financeiro se comunica com as pessoas. E a gente está vivendo isso de uma maneira tão rápida que muitas vezes a gente não dá valor, a gente não percebe. Não é somente a indústria que ofereceu algo inovador. Foi a indústria que passou a escutar melhor as pessoas. E acompanhar as pessoas significa muito quando a gente está falando em resultado. Eu não vou falar aqui de plataforma em si, não vou baixar em detalhe para a gente começar a fazer uma demonstração aqui, apesar de achar que vale a pena e é muito legal, mas algo que a mensagem dessa conversa de hoje é a importância e a relevância de ter um time como esse trabalhando em gestão de experiência. Eu tenho a sorte, vou colocar dessa maneira, eu tenho a sorte de estar todo dia com empresas pequenas, médias e grandes de diversos momentos de maturidade. O que eu tenho visto por sorte também, uma evolução das empresas e das pessoas que nós que desenhamos essa cultura da empresa, na interpretação e na forma como nós entendemos o que é a experiência do cliente. Não é somente a pesquisa. A gente até brincou de uma última interação que nós tivemos, de uma doença que tem aparecido, que é a pesquisite. Basta você entrar no lugar e ter uma pesquisa. Você sai do lugar e tem uma pesquisa. Não há uma comunicação. Não é um ser humano conversando com a gente. E essa doença pesquisite, ela acaba matando a coisa mais importante que a gente tem, que é o tempo e a nossa vontade de interagir com as pessoas. Se a tecnologia hoje existe para ajudar a entender o que está acontecendo com as pessoas, vale a pena também levar para dentro de casa e para vocês, lideranças, para vocês que estão trabalhando com board, com seus diretores, time executivo, o que está por trás desse tipo de experiência. Hoje, alguns números, tá? Que é sempre importante trazer número. A gente fala de experiência parece não muito tangível, mas é importante traduzir isso em número. 42% dos clientes ficam mais dispostos a reduzir ou encerrar o seu vínculo após uma experiência ruim. Não é algo magnífico que eu estou falando aqui, porque nós, como consumidores, sabemos disso. Basta uma entrega equivocada, o cancelamento de um voo, uma interação mal educada, uma linha telefônica que não funciona, para a gente já começar a sentir na pele a vontade de buscar uma alternativa. Até porque, assim como no mercado financeiro, o exemplo que eu acabei de dar, cada vez mais fácil está você mover de um lado para o outro, migrar de serviço, migrar de produto, sem sentir tanto impacto dessa trajetória, dessa migração. Então, cada vez mais, a diferenciação está no produto sozinho. A gente tem exemplos aqui, até exemplos muito batidos, como de uma Apple, de como que essa empresa, apesar de não estar na frente, apresentando ser a primeira a apresentar uma inovação, mas ainda assim as pessoas confiam. Eles têm moedas de troca, eles têm moedas que você conquista com as pessoas ao longo de uma boa relação que fazem parte da gestão de experiência. Isso vale tanto para o empregado como para os clientes. Hoje, 46% das empresas que pressionam na experiência do cliente, elas têm um ritmo de interação maior. E interação maior, não vou focar aqui na parte comercial, mas a interação maior permite eu conhecer melhor as pessoas, eu antecipar problemas e eu apresentar soluções diferentes, o testar e errar. Grandes clientes nossos, especialmente no mercado financeiro, de telecomunicações, empresas de varejo, têm cada vez dado essa oportunidade. Deixa eu escutar o que está acontecendo com o meu cliente, deixa eu trazer isso para dentro e vamos pensar uma solução.
existe ainda um momento nosso de desafio, a gente também tem consciência disso, do momento de convencimento interno. E vale para vocês aqui o comentário. O que o Luiz hoje, a gente acabou de comentar, que o Luiz hoje está se dispondo e o que faz uma empresa como a Inteligência, como a própria AI, com essa junção de energia, é para ajudar a entender em que momento nós estamos e o que nos faz falta para levar a esse outro ponto. Como sair de uma visão muito de torre para uma visão muito mais longitudinal. Outros pontos aqui. 70% das chamadas recebidas por centrais de atendimento hoje poderiam ser evitadas. Aqui a gente começa a falar de custo e muitas vezes é onde dói em personagens, em figuras como, por exemplo, do nosso querido amigo Ricardo aqui. Você leva para o C-Level, que você está falando de aumentar vendas, diminuir custos, diminuir risco, você já começou a falar o idioma da liderança. Mas é claro, não é uma mágica, a gente está falando aqui de captura de dados, captura de experiência, alinhamento com times de marketing, produto, desenvolvimento, risco, compliance. Não é somente uma área. As andorinhas de CX não vão conseguir fazer sozinhas esse verão incrível. CX tem que estar completamente alinhado aos KPIs das empresas. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem uma meta para o ano, para daqui a 5 anos de crescimento. Tive uma oportunidade de estar ontem com um grande conglomerado educacional. Quando nós começamos a conversar e a associar a experiência do cliente com CAPEX e crescimento tanto na base de alunos, mas como novos cursos, isso se traduz em experiência do cliente. Essa tradução, ela se converte em uma facilidade. Eu gosto de falar sempre em 3 etapas, vocês vão ver que até o próximo slide vai ter essas 3 etapas. Escutar é fundamental. O feedback ainda faz muita parte do que a gente está tratando como alimento, dado, a origem da informação que nos dá a percepção de para onde as coisas, as pessoas estão indo, o que as pessoas acham do que eu estou oferecendo e o que as pessoas acham do que o meu concorrente, de que outros produtos impactam na vida delas. Eu posso escutar isso, a tecnologia me permite escutar. A tecnologia me permite escutar independente do canal, e voltando ao feedback, ele pode ser direto ou indireto. Quantas vezes a gente não dá um feedback, mas só o fato de navegar e parar, deixar o produto ali sem comprar, ou abrir uma página, procurar e não encontrar e simplesmente sair do aplicativo. A tecnologia tem que estar disposta, disponível, tem que estar preparada para ajudá-los a capturar essa informação, independente do canal, e ajudá-los a agir de maneira rápida. Isso é gestão de experiência, tanto no momento de maneira tática, como trazer esse relatório, trazer essa interpretação para grupos de liderança, board, para os grupos que vocês pertencem. A tecnologia, quando vocês têm essa facilidade, quando vocês têm uma plataforma que lhes permite escutar, que não gera gente que vale a pena, eu acredito que 1, 2 ou 50 pessoas aqui vão ter aquela percepção de que a gente está trazendo mais dados para dentro de casa, teremos um desafio de interpretar. A tecnologia também tem que ajudá-los, e hoje a gente já fala dessa maneira porque nós estamos preparados para isso, evidentemente, tá, gente? Não estou criando expectativa de algo que não existe. Elas têm que estar preparadas para fazer uma regressão, uma correlação relevante entre os dados, entre os pontos, respeitar as pessoas, os arquétipos, as personas. Aqui é um linguajar muito nosso, mas é uma forma de respeitar as pessoas, entender o que tem funcionado com determinados tipos de pessoas, entender que isso é um filme, não é uma fotografia. A forma como nós lidamos por conta de um produto, de um momento, por conta de uma situação específica, são tratos distintos. E isso ajuda a criar experiência mais coesa. Os exemplos clássicos que nós temos de ir para uma empresa de telecomunicações, uma telefônica, entra numa loja, você é tratado de uma maneira, você liga, tratado de outra maneira, você entra no chat, ninguém sabe quem é você. É uma sensação frustrante e é um exemplo que, apesar de ser cansativo, ainda aparece em alguns momentos, algumas jornadas que nós temos. Os bons exemplos, a gente consegue falar com muito mais emoção. E aqui está o escondidinho aqui dessa mensagem está o NPS, né? O Net Promoter Score é o crescimento orgânico. Eu falar que tive uma experiência incrível. Eu estar com um amigo ontem que falou de um aniversário de um filho que estava meio duro de grana, foi para um restaurante, fizeram uma mega comemoração para a criança amou. Isso é uma experiência, gente. Isso aumenta a fidelidade, pequenos momentos, aumenta o engajamento na forma como me comunico e, claro, faz com que eu promova essa empresa de maneira orgânica e atraia cada vez mais atenção
para o que nós, de novo, empregados, traduzimos e convertemos em experiência. Não sei aqui, Carol, talvez seria legal você trazer a experiência que você comentou. Eu vou trazer, inclusive, duas, porque no seu slide anterior fala ali de insights em tempo real, né? Ali no final do processo. E a primeira é de aplicativo de entrega, né? De delivery aí. E hoje, depois de ouvir os clientes, né? Uma das grandes dores era o processo todo de tratativa quando tem algum problema ali na entrega ou com o próprio item que foi entregue, né? E eu lembro do compartilhamento ali do caso sobre o custo de suporte, então de atender as pessoas, de entender o problema, de tratar o problema, né, buscar a solução, aprovar, até chegar ao ponto de você entender que realmente aquilo fazia sentido e você precisava fazer um reembolso para o cliente. E tudo isso, né, aconteceu, eles entenderam que realmente isso era um ponto de experiência muito negativo para as pessoas, diminuía muito as transações que eles tinham. Eles acabaram falando: olha, o custo que eu tenho de suporte para tratar esse ponto é de X. E se eu entender aquilo que foi afetado, às vezes de uma compra inteira, um item deu problema, né? Enfim, vale mais a pena de forma automática reembolsar esse cliente e eu poupo minha operação para aquilo que realmente eu preciso fazer. Esse cliente fica feliz porque em tempo real ele recebe o que ele quer e está tudo resolvido. Eles implementaram isso e foi um sucesso estrondoso, né? E eu já passei por essa situação algumas vezes e realmente a minha experiência, apesar da experiência negativa com o item, né, do serviço geral, ela é muito positiva. Porque eu tive um reembolso, vou lá, peço de novo, chega e está tudo certo, ainda consegui meu objetivo. E agora a outra experiência realmente aqui no negócio, né? Gente, apesar de sermos especialistas no tema, né, de executarmos projetos, não deixamos de ser uma empresa com os desafios que qualquer empresa tem, né, de gestão de pessoas, de desenvolvimento, de estratégia e todos os demais itens que a gente continuamente, porque o mundo muda, os negócios mudam, a gente tem que também se adequar. Então a gente tem os mesmos desafios e eu agora, né, na posição de CEO, eu trouxe para o time aqui uma iniciativa de, em alguns momentos, em tempo real, ouvir as pessoas de forma anônima. Então, eu vou lá num town hall com todo mundo, 250 pessoas conectadas, a gente traz a pesquisa, todo mundo responde ali na hora, é um box único, né? Abra seu coração. E a gente tem um feature de AI onde eu gero em tempo real um resumo com os principais pontos trazidos por todos e a gente faz o bate-papo ali mesmo. Então, isso trouxe um ferramental, um poder de conseguir ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo, entender os pontos principais, né, e conseguir mostrar transparência e compromisso de responder os temas ali, que não era possível antes. Então, são coisas desse tipo. Eu falei um pouco mais de X, mas o primeiro caso é de CX, então o poder que de fato a tecnologia traz para a gente para responder ali na hora, né? Porque a gente sabe que o tempo ele é muito sensível. Então, se você de fato consegue trazer uma resposta rápida para as demandas que as pessoas trazem, isso mostra o compromisso, o profissionalismo que você tem e realmente engaja mais. Legal. E um comentário aqui, um dado para vocês. Um grande cliente nosso do varejo, que implementou exatamente o que o cara acabou de compartilhar, a ver o que 90% das pessoas que receberam no ato a restituição do item que não foi enviado, de algum problema, dentro de 24 horas fazem o que o Ricardo falou muito rápido. Voltei a comprar no mesmo lugar. Eu comprei algo, recebi os R$ 100, tá bom, procuro de novo, acho lá outro entregador, tá no Mercado Full, tá lá para entregar até amanhã, clico de novo, entrega e vai embora. E o outro ponto aqui que está muito nessa boa experiência que o cara comentou na segunda parte a IA, ela é uma assistente nossa. Ela não é uma gestora nossa, ela nos ajuda a entender, ela nos ajuda a revelar, ela nos ajuda a caminhar por esse caminho do escutar, entender o que está acontecendo e tomar uma ação, muitas vezes em tempo real. Feedback solicitado, o não solicitado, que é o que está por trás do que a gente fala, na forma como nós falamos,
como que associo isso ao meu produto, ao momento que eu estou tratando, é um momento de conhecimento no funil clássico de marketing, numa interação na minha página, se é durante o processo de explorar, se é uma pessoa de um mercado financeiro, por exemplo, que está buscando ali um produto, um investimento, empréstimo. Existem tantos pequenos momentos que hoje a gente não fala em capturar tudo e transformar a vida de todos aqui numa. Era dado o novo petróleo, sim. A gente não espera que todo mundo consiga fazer em casa lá aquelas perfuradoras e achar um pocinho de pré-sal. Não. Então, tratar os dados de maneira adequada, apontar onde estão os sinais, criar bons resumos, ajudá-los a criar essa interpretação e, por fim, fechar com esse comentário de que hoje a IA está justamente nesse exemplo que o Ricardo acabou de comentar, de ajudar, de nos trazer para dentro do nosso espectro de necessidade, não ficar criando alucinações. Vocês têm aqui uma forma de olhar para a IA nessa escala, a gente vai compartilhar esse material, mas vale a pena vocês trazerem para dentro e pensarem, se desafiarem. Estratégia é isso, tá? É você pensar onde vai chegar e aí a vida acontece. Mas desde o controle total sobre tudo o que acontece, ou dar autonomia total. E você pode balancear essa interação com a inteligência artificial. Eu quero que ela tenha autonomia total para que sempre quando o meu cliente tem um problema, ela pergunte para que ela tenha mais noção, ela tenha mais compreensão da causa raiz e ela me retroalimenta. Isso aqui ela tem autonomia, mas uma vez que ela me envia o que está acontecendo, há um processo interno, eu aponto as melhores pessoas, eu tenho recomendação, eu tenho um piloto automático. A gente está falando da IA hoje, de fato, associada à maneira como nós tratamos as pessoas, seja na relação com o empregado, com o funcionário, seja com o cliente. Isso impacta na nossa marca, no nosso produto, no nosso serviço, na maneira como a gente desenha o nosso produto. E os exemplos que nós temos hoje, até para não roubar muito tempo aqui, a gente da parte legal que a gente vai conversar agora, mas existem muitos bons exemplos, muitos bons cases no Brasil, na América Latina, no mundo, desde uma grande linha aérea, Delta, que tem um caso incrível, muito rápido. Um exemplo que o Ricardo acabou de comentar que lembra bem isso. Eles calcularam o quanto que as pessoas se engajariam mais se eu desse internet de alta velocidade liberada para todos os passageiros e aí aumentasse em torno de 1%, 1,3%. No final do dia, claro, os passageiros estão ajudando a financiar essa iniciativa, mas o aumento de passageiros frequentes e não frequentes, com a razão, adorei ter internet, posso trabalhar enquanto eu vou, essa correlação de valor ela é fundamental e ela passa pelo braço, ela passa pelo grande impacto que a experiência do cliente tem. Vejam, a ação tática ela é fundamental. Nós tivemos uma iniciativa que envolvia o operacional, envolvia muita tecnologia, envolvia a estrutura das aeronaves, segurança, porém ela está alinhada com o objetivo da empresa: crescimento, retenção, aproveitamento de o que eles chamam de available seat per quilômetro, que é assento disponível por quilômetro. Essa é uma métrica específica e fundamental para uma linha aérea que no final do dia pode conseguir mais empréstimo, mais investimento, melhorar o seu CAPEX. É um ciclo virtuoso. A experiência do cliente é a gasolina, vamos falar hoje, né? A gente está falando muito de carro elétrico, ela é energia, ela é o combustível dessa interação. Eu vou pular aqui o Q&A, que talvez a gente tenha um espacinho melhor lá no final, mas o mais importante aqui é, de novo, reforçar o prazer de estar aqui conversando com vocês, desmistificar se é que ainda há ou houvesse para alguém aqui a sensação de que CX é um problema, é muita informação, ou eu só devo perguntar, eu tenho CX porque eu pergunto no NPS, é um bom começo, não é o fundamental, porque a gente pode apresentar muito mais. Vocês têm na mão aqui hoje uma grande oportunidade de estar moldando junto à empresa de vocês, como vocês estão interagindo, produtos, serviços, e como que isso vai ser resultado no final do dia. Como que a gente traduz isso em outras métricas também. Aos que estão hoje já na área de CX, parabéns, a gente tem noção do desafio que vocês têm. Não é fácil. Contem conosco, contem com esse time aqui, porque realmente é um time que vale ouro, que tem muito, muito conhecimento para compartilhar, para além da paciência, da compreensão, o conhecimento de trazer aqui para vocês o que existe de fato na prática para que isso seja implementado. Com isso, eu tenho o prazer de passar a palavra de volta aqui para o Luiz e estou aqui. Rafa, muito Ricardo. obrigado.
O Boa, Luiz vai Rafa. entrar aí já. Eu queria só também aqui fazer uma intervenção, dar uma pitadinha sobre a importância da gente de fato conectar todas essas ações às estratégias de negócio. A gente precisa conseguir falar e entender, discutir o porquê que nós estamos investindo nesses projetos, o porquê das ações. Eu até faço, como o nosso mundo ele é de EX e CX, eu faço um paralelo ali. É menos importante o volume de horas de treinamento que a gente faz, né, com os colaboradores, mas é mais importante entender quais são as capacidades que o nosso negócio precisa, como que o nosso time está, e o que eu tenho que desenvolver nessas pessoas para que a gente consiga gerar mais resultado na empresa, né? Então, da mesma forma, assim, eu não posso simplesmente só ter o objetivo de elevar o NPS, né? Elevar o NPS tem custo, né? Então, assim, qual que é o nível ideal que eu preciso para cada momento, para cada operação, quais são os meus objetivos e o porquê que fazer essa ação é importante, relevante para o negócio, que vai trazer de resultado, assim como quaisquer outras ações. Então, a gente precisa conseguir realmente chegar nesse ponto de conectar as estratégias, os indicadores com as ações que a gente tem aí no dia a dia. Eu sei que o Luiz também, além do que o Rafa trouxe, vai nos ajudar nessa jornada. Luiz, é contigo, hein? Boa, obrigado, Ricardo. Obrigado, Rafa. Gente, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção no que o Rafa compartilhou aqui e também nessa última fala do Ricardo, porque é bem importante isso que o Ricardo estava falando sobre o NPS, muitas vezes acaba até enganando a gente. Eu vou abrir aqui a minha fala. Quando a gente não tem a visão clara e a agilidade para entender os dados, como o Rafa bem vinha falando, às vezes a gente é enganado por um indicador, porque a gente também quer ver aquilo que mais nos agrada, né? A gente quer acreditar que faz o melhor para o cliente e muitas vezes, como o Rafa estava falando, sem envolver ele, sem ouvir ativamente o cliente, sem colocar ele como uma parte participante dessa conversa. Eu tem um case aqui que eu me lembro bem, eu não vou falar o nome do cliente, mas uma empresa de bem de consumo que ela era enganada pelo NPS. Então, existiam problemas graves ali na jornada e o grande desafio que eles tinham era aumentar o que, para mim, eu vejo uma das principais métricas relacionadas à experiência do cliente, que é o LTV, né, o Lifetime Value. A quantidade de dinheiro que o cliente gasta com o nosso negócio ao longo do tempo. O LTV desse cliente era muito baixo, eles têm um ciclo, né, por ser bem de consumo durável longo, então eu compro um item hoje, só daqui a muitos anos eu vou comprar de novo o mesmo item, mas nesse intervalo eu posso ir comprando outros produtos, né, da minha marca, da mesma marca, o que não vinha acontecendo. E eles achavam que o problema era comunicação de marca. Então eles achavam que eles estavam se comunicando mal ao longo do tempo para manter o cliente ativo na base. Quando a gente foi entender, esmiuçar melhor, a gente percebeu que o problema estava no suporte. E o suporte, na visão deles, não era um problema porque o NPS era muito alto. Mas, se eles estivessem usando as tecnologias corretas na época ali e tendo um bom trabalho de ouvir a voz do cliente, eles saberiam que o problema deles estava no suporte. Enfim, quando a gente foi mergulhar ali para descobrir mais, tinha cliente que ficava assim, o item dele funcionando por um mês inteiro. E eu não vou dizer qual é o item, mas é um item crítico para a rotina de uma casa funcionar muito bem. Então, gente, não necessariamente um indicador é o que vai dizer se você está com uma boa experiência. Eu acho que tudo isso que o Rafa compartilhou sobre entender o cliente, sobre ser ágil em tomar decisões, sobre o primeiro slide que ele passou para a gente, resolver o problema no começo, não quando ele vira aquele emaranhado. Né? O que a gente vai falar de eliminar a fricção desse processo. Tudo isso faz a experiência do cliente ser muito melhor. Né? E aí eu vou abordar um pouquinho de como a gente olha para a experiência do cliente. Né? Vale dizer que muita gente pensa em experiência do cliente como só entregar alguma coisa mágica, né, para os nossos consumidores. Então é um impacto super forte que eu gero e você acha que está entregando uma experiência incrível, o que não necessariamente é verdadeiro, tá? O Rafa falou um pouco dessa questão da pesquisite, né, que hoje tem. Então eu pego dado, pego dado, pego dado, e muitas vezes a gente pega tanto dado que a gente não sabe nem o que fazer com eles.
a gente não tem condição de cruzar esses dados, chegar em insights que são valiosos para o nosso negócio. E justamente por isso, essas ferramentas e a tecnologia é tão importante. Ela permite a gente ter esse cruzamento de dado e trazer insights importantes para que a gente resolva problemas de uma forma muito mais ágil. E aí sim, a gente pode agir de maneira preventiva, não de maneira reativa, que é o que acontece muito ainda hoje, né? É um suporte que está ali sobrecarregado de problemas, enquanto a gente poderia estar utilizando toda essa estrutura tecnológica para que esse problema nem acontecesse, né? Muitas vezes o que eu percebo, e o Rafa falou da Apple, e tem que ser o exemplo, porque é o que todo mundo vê, pensa em experiência do cliente, usa a Apple como uma referência, porque tem produtos incríveis, com um design incrível, né, que eles funcionam entre si de uma maneira intuitiva, e as pessoas pensam que só isso é a experiência do cliente, é só ter um produto muito legal, só ter um produto que o cliente ache lindo e ache funcional. Isso é parte, mas não é tudo, né? Eu vou, no final dessa conversa, como lembrando vocês, né, mais uma vez, que a gente vai apresentar ali no final da minha fala como que vai funcionar o diagnóstico, e ali eu vou falar um pouco mais do que é a estrutura interessante para que a gente olhe para a experiência do cliente, tá? Mas para seguir aqui nessa conversa, eu quero compartilhar com vocês, porque eu imagino que muitos aqui sempre queiram fazer um benchmark ali, entender como que estão outras empresas, como que a CX está acontecendo aqui no Brasil. Então eu quero compartilhar um pouco para vocês, né, já que a gente entra em muitas empresas, conversa com muita gente e conhece bem esse mercado, bem essa área, como que as coisas estão. E, em geral, aqui a gente tem uma visão, né, que divide em dois blocos. O primeiro é o de empresas grandes, que têm uma condição de investimento diferente, né? Então elas acabam estruturando áreas maiores, e outras médias e pequenas empresas, que elas, por terem menos gente, acabam se estruturando de um modo diferente. E aqui eu quero falar um pouco principalmente sobre essa estruturação e como cada uma delas está atuando. Então, nas empresas grandes, como a gente vai ver aqui no slide, em geral a gente tem dois perfis, tá? Um é o perfil daquelas empresas que já têm uma área mais bem estruturada, ou uma área ou uma iniciativa de CX mais bem estruturada, e outras são aquelas empresas que estão em estruturação, tá? Vale dizer que, mesmo para essas empresas, ainda é um tema relativamente novo, né? Enquanto você olha para fora e você vê uma Amazon que nasceu nos anos 90 e desde o princípio colocou o cliente no centro, estruturou toda essa questão de CX, né? Então ela tem aí 20, né, anos de trabalho. A gente vai olhar para o Brasil, não existem projetos tão longos, tá? Então, aqui a ideia é que eu possa compartilhar com vocês o que tem sido feito, como que a gente deveria fazer e que vocês possam levar para a empresa de vocês essas ideias. Nas empresas, então, grandes, essas empresas que têm uma área mais estruturada, o que elas têm feito? Em geral, você vê que são equipes mais robustas. E aí, o que de mais importante essas empresas estão fazendo é levar o CX para uma conversa mais estratégica. Como o Rafa bem falou, e o Ricardo até trouxe também ali exemplos para a gente, a importância do CX para um negócio não é só entregar um produto incrível. Ela é principalmente em você compreender e colocar o cliente no centro e você poder ter processos mais enxutos, processos mais precisos que te trazem uma eficiência de custo melhor. Então, esse, né, é a primeira desmistificação aqui. A gente não está falando sobre entregar algo mágico para o cliente só. Obviamente que ouvindo o cliente a gente entrega aquilo que ele quer e aquilo que ele espera. Mas se a gente não tiver processos bem estruturados, a gente vai fazer isso sem eficiência de custo. E o nosso processo vai se tornar muito caro e a nossa competitividade vai ser muito menor. Então, o processo é parte central disso. E outra parte central é a gestão, é a forma como a gente gere a experiência do cliente. E tudo isso que o Rafa falou aqui para a gente agora há pouco tem muita conexão com a forma como a gente faz a gestão da experiência do cliente. É entender os indicadores, é entender em que momento da jornada eu estou medindo esses indicadores, né? É entender
como que os meus processos influenciam na forma como a gente entrega essa experiência e, principalmente, o que o cliente está falando da gente para que o nosso suporte não fique com muita demanda, muita coisa acumulada e o meu cliente esteja pagando, sendo penalizado aqui durante toda a jornada dele. Tá? Essas empresas maiores que têm áreas estruturadas já estão fazendo isso. Tá? Existem algumas empresas que estão fazendo isso com excelência, de entender bem o cliente, estruturar bem a jornada, orientar os processos para responder a essa jornada do cliente e fazendo uma boa gestão com boas ferramentas. Não são tantas empresas assim, mas tem empresas que já estão atuando e operando muito bem dessa forma, tá? Em compensação, a maioria dessas grandes empresas ainda tem áreas ou iniciativas em estruturação. Isso quer dizer que a conversa ainda não necessariamente é estratégica. Então, o que se percebeu foi que existe muito problema no suporte e eu preciso atuar de uma forma preditiva para que isso não aconteça. Então, essas empresas passaram a trabalhar de uma forma diferente para que o suporte seja menos penalizado, o cliente tenha menos atrito durante a jornada dele, e dessa forma você possa, obviamente, fidelizar mais o cliente, né? E ter o que é uma outra métrica importante que nem todo mundo olha, é ter um churn, né? Ou a gente perca menos cliente da nossa base, né? E essas áreas, essas empresas que têm as áreas em estruturação, elas ainda estão tentando se entender em que lugar da empresa elas precisam estar. Então, uma grande dificuldade que eu vejo, e talvez muitos de vocês passem por essa dificuldade, é como integrar diferentes áreas da empresa nesse processo. Então, muitas vezes eu acabo envolvendo ali o marketing, porque está tradicionalmente mais conectado ao cliente, o comercial, que está mais tradicionalmente ligado ao cliente, mas outras frentes do negócio que são importantes para gerar valor ao longo da jornada, né, para esse cliente, elas acabam não se envolvendo tanto. E eu percebo que esse é o grande desafio hoje, é como que essa área consegue integrar outros setores da empresa, eliminar um pouco daquele silo clássico, né, de eu olho para essa parte do processo, deixa comigo que eu sei como funciona, e conseguir criar uma visão sistêmica de experiência do cliente dentro de uma organização. Tá? Ainda assim, para esses dois perfis, mesmo em empresas grandes, é muito raro que a gente veja aqui o que a gente chama de um comitê de CX, que é aquela acaba sendo um órgão dentro da empresa que envolve lideranças de todas as áreas e que acaba trazendo accountability, né, para o processo de CX. Vai conseguir entender o retorno daquilo que a gente está fazendo, comprovar o que a gente coloca de dinheiro que volta, né, para a organização, seja ele olhando diretamente para o cliente. E aí a gente está falando de mais aquisição, de uma retenção maior e menos perda de cliente na nossa base, seja para o processo, quando a gente fala da questão da estruturação de custos e da nossa eficiência operacional, e seja para a gestão também. Né? Então são poucas empresas que conseguiram estruturar essa governança em CX ainda. Vejo que isso é uma dor muito, muito comum, mesmo em empresas grandes. Tá? Quando a gente passa para as empresas médias e pequenas, eu vejo que o desafio é um pouco diferente. Tá? Se as empresas grandes elas têm uma evolução cultural de colocar o cliente no centro e estão aprendendo como fazer isso da melhor forma, para as empresas médias e pequenas esse desafio cultural é maior. Né? Então, falar em centralidade no cliente é um tema que está na moda, todo mundo quer fazer, mas como fazer é o grande desafio desse perfil de empresa, tá? E aí, o que costuma acontecer e eu percebo? Como o suporte está, de novo, né, sempre o suporte está explodindo de problema, essas empresas acabam ou promovendo essa pessoa para um gerente de CX, um coordenador de CX, ou trazem alguém para cuidar de experiência do cliente, mas sem entender muito bem como que isso vai ser feito. Então, eu percebo que as pessoas estão ali. Tem normalmente uma, duas pessoas tentando mostrar para toda a empresa o que é CX. Então, o grande desafio quando a gente fala de empresas médias e pequenas é muito cultural, é muito sobre a centralidade no cliente e é muito sobre como que a gente pode comprovar aquilo que a gente está vendo, porque esses profissionais estão vendo os problemas, eles têm a clara visão do que está acontecendo,
sejam problemas externos, que são aqueles que a gente vê relacionado ao cliente, sejam os problemas internos relacionados a processo e gestão, mas eles não conseguem levar isso adiante, não conseguem mostrar para o restante da empresa como, né, implementar as melhores práticas. E aí eu vou ter que ser repetitivo, vou voltar de novo em tudo que o Rafa falou, mas, gente, são essas ferramentas, né, como o Rafa estava trazendo aqui, como o Qualtrics faz, que trazem para a gente uma visão da eficiência, ou no caso de muitos negócios ainda, a ineficiência, né, com a qual a gente lidera projetos de Customer Experience, que vão comprovar e vão levar isso para a alta gestão de um negócio para mostrar que a gente tem problemas. Então, eu sei que esse perfil de empresa ainda tem normalmente uma visão muito presa em entregas táticas. Então, eu acho que se eu fizer uma mudança aqui, ela vai surtir um resultado. O primeiro erro está no eu acho já, né? A gente tem que ter dados, e esses dados eles precisam ser não só quantitativos, como qualitativos também, para que as decisões sejam tomadas. Só que, né, como já dizia a Drucker, né, tudo aquilo que não é monitorado é impossível de ser gerido. Se eu não tenho indicador, eu não sei se as coisas estão caminhando bem ou não. Então eu preciso entender o processo, eu preciso entender o que está acontecendo para que eu possa demonstrar para a alta gestão a importância, para mostrar o porquê que o meu suporte está tão atolado de reclamação, por que ele tem tanto ticket aberto, por que os mesmos temas sempre aparecem de forma recorrente ali no suporte. Porque eu imagino que os amigos que estão assistindo e que sejam desse perfil de empresa vão concordar comigo. Os temas que aparecem no suporte são recorrentes, né? E a gente acaba, né? A alta gestão acaba entendendo que são outros motivos, e principalmente motivos ligados a produto. Então, essa é a grande diferença cultural e a grande evolução cultural que esse tipo de negócio precisa fazer, tá? É sair de uma visão centrada em produto para uma visão centrada em cliente. E só dessa forma você vai conseguir realmente estruturar um processo e vai conseguir encantar o seu cliente sem ser com aquela, sem utilizar aquela visão de entregar algo mágico que faça o cliente converter. Até porque aqui vale também trazer uma observação importante. Você pode entregar algo mágico para converter o seu cliente. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que aqui a gente tem dois problemas. O primeiro é que para eu entregar algo mágico para o cliente na ponta, para que ele compre o nosso produto ou o nosso serviço, o meu custo de aquisição do cliente vai subir. Você tem que ter essa consciência que o CAC vai subir. Só que, se eu faço algo incrível para o cliente comprar o meu produto ou serviço, e eu não tenho uma boa gestão, eu não tenho um bom suporte, eu não tenho um bom pós-venda, esse cliente nunca mais vai voltar. E aí eu vou voltar em uma das métricas importantes que eu falei ali no começo, que é o LTV. Se eu tenho um CAC super alto para adquirir um cliente e eu não consigo manter ele ativo na minha base, esse LTV vai ser baixo. E aí o que você precisa pensar sempre é que eu estou gastando, dando um exemplo genérico aqui, mas eu estou gastando 10 para adquirir um cliente. E esse cliente consome aqui dentro de casa 2. Na verdade, eu tenho um prejuízo de 8 para cada cliente adquirido. Eu preciso entender a importância de manter o cliente ativo na minha base, porque esse cliente ele gera valor ao longo do tempo, tá bom, gente? Isso é super importante. Olhando aqui o tempo, eu quero avançar para a gente poder falar também e mostrar os 5 passos e basicamente como que a gente fala já falando da Customer Experience e de todo o processo e falando do diagnóstico. O diagnóstico ele passa por essas 5 etapas, tá bom, gente? É super importante entender que esses 5 pilares funcionam para que a gente entenda se a nossa experiência do cliente está funcionando da forma correta. Então, eu preciso olhar para o meu cliente, eu preciso entender aquilo que é importante para ele. Não vou mergulhar muito a fundo aqui, gente, mas existe um conceito de job to be done que é fundamental, é onde nasce a jornada. Sendo bem simplista nessa explicação, é onde nasce a necessidade funcional, emocional e social desse cliente. Se você não entender isso, você já não está construindo uma solução que seja centrada no cliente. Conhecendo bem esses jobs to be done, a gente consegue estruturar a jornada. A gente sabe o ponto de partida, a gente sabe que caminho esse cliente percorre, como ele compra e o que ele faz depois da compra, porque isso também é importante. E aqui vale para vocês uma dica de ouro.
essa jornada não é construída de dentro para fora, ela é construída de fora para dentro. Eu preciso construir essa jornada pela ótica do cliente. É ele que me conta qual a jornada dele. Não sou eu que digo qual é a jornada dele. Eu ouço muita gente falando, a jornada é tal. Mas é uma jornada que a gente pensou para o produto e a gente nem sabe se isso é bom para o cliente ou não. Consequentemente, se eu não faço, né, não estruturo a jornada com essa ótica, meus processos vão ser ruins. Tá? E esse é um ponto chave. É o que torna um negócio eficiente, é o que diminui custo. Eu aposto que o seu CEO quer ouvir muito isso. Ele quer um negócio mais eficiente e com menos custos. E essa é a chave, processo. Se o seu processo entrega aquilo que o cliente quer, ótimo. Você está entregando muito valor para ele. E é bom também, sabe por quê? A gente deixa de ficar construindo um monte de iniciativa que o cliente não se importa. Você está jogando dinheiro no lixo, fazendo um monte de coisas que o seu cliente não se importa. Aqui mora a eficiência, tá? Nos processos. Os artefatos são a forma como a gente tangibiliza. Basicamente, voltando, por exemplo, o clássico da Apple, o iPhone é um artefato, mas pensem que o iTunes, o antigo iTunes, hoje é Apple Music, é outro artefato importante para eles, mas a forma como a gente consegue utilizar a intuitividade do iOS, das aplicações deles, também são um artefato importante. A forma como eles te encantam para vender o produto, outro artefato importante, tá? Muitas vezes a gente não tem a visibilidade sobre os nossos artefatos. E por fim, gente, a gestão e a tecnologia. Aí a aula que o Rafa deu para a gente é exatamente esse pilar, tá? É importantíssimo a gente conseguir ter uma boa gestão, ter uma boa leitura de dados, ter capacidade para responder em tempo real e conseguir entender que a gente não precisa só resolver ticket de suporte. A gente precisa pegar essa informação, transformar em estratégia e eliminar esses problemas da jornada do cliente e tornar os nossos processos mais eficientes, tá? Então, o diagnóstico que a gente vai fazer vai passar justamente por esses 5 pilares. E aí você vai ter muita condição de entender em que pé está a Customer Experience dentro do seu negócio. Onde que está o grande problema? Ele está em cliente? Ele está em jornada? Processo, artefato, na gestão? Olha, muitas vezes o problema nem está em um só desses pilares, tá? Ele está em mais de um e, principalmente, ele está na falta de uma visão sistêmica que integre todos esses 5 pontos para que a gente, como um time, como um negócio, possa entregar a melhor experiência possível para o nosso cliente com a melhor eficiência operacional para o nosso negócio. A gente não pode esquecer que, no fim do dia, todo negócio precisa entregar resultado. Se eu fico só pensando em fazer qualquer papagaiada ali na ponta para o meu cliente, isso vai afetar diretamente o meu resultado. E aí é importante trazer aqui para todos, seremos cobrados por não entregar resultado, tá? Então, gente, basicamente era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui da minha parte. Imagino que vocês possam ter perguntas ali e temos uns minutinhos para responder. Passo a palavra, Ricardo, Rafa, Esteban, por favor, o que vocês quiserem aí compartilhar também, fiquem à Obrigado, vontade. Luiz. Obrigado. Bom demais. Gente, espero que vocês tenham curtido muito o conteúdo. A gente tem aqui uma caixinha de perguntas e respostas, né, aqui na ferramenta de webinar. Então, fiquem à vontade para mandar se tiverem alguma dúvida. Vocês receberão, obviamente, uma pesquisa em Qualtrics para responder, tá, sobre esse webinar. A gente vai depois ter o processo aí para selecionar as pessoas que vão participar desse diagnóstico, né? A pesquisa chegou aí já, a gente acabou de mandar pelo chat. Deixa eu ver se chegou para todo mundo. Chegou para todo mundo. Então vocês já podem acessar agora aí também. Fiquem à vontade. Depois a gente vai mandar por e-mail também. E a gente vai em breve trazer para vocês, então, né, quem foi convidado aí para participar desse diagnóstico. Como o Luiz comentou, né, ele vai ali fazer todo o trabalho, então vocês vão conectar numa agenda, né, vocês vão ali conversar sobre todo o processo, ele vai fazer diagnóstico com você naquele momento, você já tem uma devolutiva nessa mesma sessão, e no dia seguinte, se eu não me engano, né, Luiz? Ou em alguns dias depois, tem um relatório que você vai receber. Quer falar um pouquinho mais, Luiz? 3 dias? Em 3 dias a gente devolve esse relatório, porque
além do resumo de tudo que a gente vai conversar ao longo desse diagnóstico, a gente gosta de pegar essas informações e trazer alguns insights para que você possa começar a aplicar algo no seu negócio já no dia seguinte. A gente entende que isso é muito de valor, né, para quem vai estar com a gente nesse diagnóstico. Então, esses insights eu acredito que sejam o grande ganho. Além de você poder pensar no processo, ter uns insights para aplicar são com certeza um grande ganho. Perfeito, Boa. ótimo. Então, teremos essa entrega fantástica aí para vocês. Senhores, algum ponto a adicionar aí ou fechamos aqui? Então é Do isso, meu lado gente. aqui, só um último comentário para todos. Aham. Nós somos responsáveis por essa manufatura, por essa linha de produção que é a gestão de experiência. Então, mantenham essa atividade, essas oportunidades de ganhar conhecimento, de puxar o que é de bom que a gente vê na experiência do empregado. A gente pode aplicar isso e converter em experiência também para o cliente. Isso faz muita diferença. No Brasil, então, nem falar, você com certeza deve ter aí no mínimo umas 3 empresas que atuam aqui no Brasil e como elas foram capazes de mudar, chacoalhar mercados só por escutar as pessoas. Hum. Bom demais. Esteban, alguma mensagem? Cara, eu acho que lembrei de vários business cases que já fiz e lembrei aí do processo de interconexão e só queria passar para vocês um case que achei muito bacana aí pensando na parte de como conectar as tecnologias com a gestão da experiência do cliente. O Luiz falou da jornada, o Luiz falou da parte de como a gente pensava na estratégia, o Rafa falou dos micromomentos, da parte de como é o arquetipos e o buyer persona, e lembrei de um case que eu fiz com meu time lá no Sul América, uma empresa de investimentos, que a gente utilizou os arquetipos para criar uma estratégia de vendas diferenciada, porque essa companhia não conseguia crescer mais o processo de investimentos se tinha no bottom line um tipo de segmentação que ainda não saía da caixinha. Então, por meio do uso das tecnologias, a gente pode ativar também estratégias de negócio que têm um resultado muito legal. E aí eu queria falar para todos vocês que fica à vontade de contactar a gente, trocar ideias, intercambiar mais experiências, conta conosco aí da inteligência, com o Luiz, com o Rafa. A gente tem muito conhecimento que não dá para contar tudo em uma horinha só, e dividir ideias que façam finalmente o mundo do CX melhor e o uso da tecnologia ser efetivo e eficiente e para gerar impactos. Então, só isso, conta com a gente. Pessoal, por favor, aí, os nossos e-mails, não sei se estão disponíveis agora, mas a gente Não, pode enviar. estarão para todos. E obrigado aí pela presença de todo mundo, obrigado Rafa e Luiz, Rei, por contar aí. Legal. Boa, Esteban. Obrigado. Ó, então, gente, fica aqui o convite, né? Vocês vão receber também os nossos contatos, enfim, já está à disposição para marcar, para conversar com o Esteban, com o Luiz, com o Rafa, comigo, para a gente falar sobre estratégia, sobre como a gente pode colocar isso no ar, contem conosco. Obrigado, valeu pela presença e agora bora construir. Até mais, gente. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Ótimo dia.